Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é terça-feira, dia 1º de fevereiro de 2022, o Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículo do 21 ao 43. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então dos chefes da sinagoga, chamada Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia, tinha sofrido nas mãos de muito médico, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou a minha roupa? Os discípulos disseram: Está vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo, tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio, caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Porque essa confusão e esse choro, a criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talitá cum, que quer dizer: Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos mostra Jesus voltando lá da região dos Gerasenos, igual nós vimos no Evangelho de ontem, que os Gerasenos, aquele povo pagão, preferiram aos porcos a Jesus. E Jesus voltando, quando ele chega na praia, nós vemos que Jairo vai ao seu encontro pedir, ele que era mestre da lei, vai pedir a um dos chefes da sinagoga, vai pedir que a sua filhinha está nas últimas e que Jesus, colocando a mão sobre ela, para que ela pudesse se sarar e ser curada. E Jesus vai junto com Jairo, Jesus vai salvar a filha de Jairo, e nesse caminho, quando a multidão comprimia, que foi junto com Tiago, João e Pedro, e eis que havia também a figura de uma mulher, hemorraísa, o qual há 12 anos ela sofria com esse sangramento contínuo. O evangelista vai dizer que ela sangrava constantemente, procurou vários médicos, mas nenhum trazia cura.
e cada vez que ela ia, piorava cada vez mais. E essa mulher vai em toca em Jesus e pensa que se ele pelo menos tocasse no manto de Jesus, ela ficaria curada. E assim acontece. Ela toca no manto de Jesus e ela sente interiormente que estava curada. Jesus percebe que sai uma força dentro dele e quer saber quem tocou ele. E os discípulos vão dizer: com essa multidão, como é que tu queres saber quem te tocou? E a mulher, cheia de medo, se coloca aos pés de Jesus e confessa que tinha havido, se havia sido ela que tinha tocado em Jesus. E aí Jesus vai dizer: filha, tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. E aí nós vemos que os empregados de Jairo já vêm dizer para Jairo que a filha dele estava morta, que não era para ele incomodar o Messias mais. Não havia mais nada do que fazer. Não era o Messias, mas eles citam como mestre, porque verdadeiramente eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. E aí Jesus vai dizer: não tenhas medo, basta ter fé. Jesus chega lá no velório onde as pessoas estavam na casa de Jairo e as pessoas com confusão, chorando, gritando. Jesus vai dizer que aquela menina não morreu, mas está dormindo. A falta de fé desse povo vai dizer que Jesus começa a zombar de Jesus. Jesus coloca o povo para fora, fica apenas Tiago, Pedro e João e os pais da menina. E aí ele toma a menina pela mão, reaviva a menina. Precisamos falar de várias coincidências que tem entre a cura da hemorraíza e a filha de Jairo. A primeira aqui, a cura vem pela fé. Aquela mulher que sofria tanto, a fé dela, que dela tocar apenas a roupa do mestre, ela ficaria curada. E é isso que Jesus vai dizer: filha, a tua fé te curou. E quando Jairo recebe a notícia que não era para incomodar Jesus, Jesus, o próprio, vai dizer: não tenhas medo, basta ter fé. A fé é essencial para que o milagre, para que a graça de Deus haja na nossa vida. E outra coincidência da mulher hemorraíza com a filha de Jairo, aquela mulher sofria há 12 anos dessa doença terrível e a filha de Jairo tinha 12 anos. Os dois relatos são muito parecidos, de duas pessoas que sofrem e que a fé os curou. Para nós, meus irmãos, basta isso, que nós tenhamos fé. Aquilo que parece que está tudo perdido, a nossa fé, a fé em Jesus como nosso Salvador, médico dos médicos, aquele que tudo pode e tudo cura. É a fé que faz com que nós possamos acreditar, que verdadeiramente fez com que Jairo acreditasse que sua filha não estava morta e fez aquela mulher acreditar que tocar o manto de Jesus ela ficaria curada. Que nós possamos a cada dia não ser como esses homens que duvidaram de Jesus, sorriram, zombaram de Jesus, mas que nós, para cada um de nós, basta ter fé e não ter medo. Portanto, meus irmãos, para que nossa vida tenha sentido, tenha luz, que nós possamos verdadeiramente acreditar que o nosso Senhor Jesus Cristo não é um mestre. Ele é um mestre porque nos ensina, mas ele é o Messias, é o Filho de Deus, médico dos médicos e aquele que quer curar do nosso maior mal, que é do nosso pecado. Portanto, que nós não tenhamos medo, mas que tenhamos muita fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.